Temos conosco hoje Marta Manenti, uma designer bento-gonçalvense que, como sempre, já há 8 anos, visita a Feira de Milão, uma feira de móveis que é referência mundial. Há 8 anos ela frequenta e já esteve lá esses dias. Ontem à noite teve um evento lá na Vinícola Lovar, naquelas dependências maravilhosas que tem lá para receber pessoas. E a Marta fez uma palestra lá para clientes interessados, enfim. Bem-vinda, Marta, boa tarde. Boa tarde, Friso. É um prazer falar contigo, é um prazer falar com os nossos telespectadores aqui de Bento Gonçalves, que é a capital, né, do móvel, a capital do design do Brasil. Fala de Milão, Marta. Como é que é a Feira de Milão? Fala sobre ela. A Feira de Milão, Friso, ela é a principal feira hoje de móveis do mundo. É uma feira onde ela reúne mais de 300 mil pessoas. Imagina 3 vezes a população de Bento Gonçalves numa capital. Aonde a feira ela não reúne só pessoas que falam de design, que falam de móveis. É uma feira que reúne pessoas de todos os setores, do setor que tu puderes imaginar, da moda, de automóvel, de objetos, de todos os tipos de peças que interagem no design. Porque design tem tudo, né, Friso? Sim. Tem na caneta, tem no, como a gente diz, tem até no poste tem design, em tudo tem design. E as pessoas que vivem o design, elas têm que entender, o mundo visita Milão. Para você desenvolver um móvel, você tem que entender de automóvel. Para você entender de móveis, você tem que entender de moda. E é isso que Milão dita, é comportamento, é a tendência do comportamento das pessoas que vai gerar uma nova informação, uma nova tendência para a gente criar os móveis aqui para as indústrias moveleiras. Você tem uma ideia de número de expositores que tem em Milão nessas feiras? Se eu falar alguma coisa agora, eu vou falar errado para ti, mas imagina que são 24 pavilhões, aproximadamente do tamanho dos nossos pavilhões aqui em Bento Gonçalves. É uma feira gigantesca. Geralmente, para fazer a feira, nós levamos 5 dias trabalhando das 9 da manhã até as 7 horas da noite, caminhando muito. É uma feira muito grande. 24 pavilhões. 24 pavilhões. Dá uns 8 parques de eventos de Bento, mais ou menos. Né? Exatamente, é muito grande. E ela é uma feira, Friso, que ela é segmentada. Então, cada ano ela tem setores que ela explora diferente. Então, ela é bienal, né? Esse ano ela aconteceu, o principal evento foi a Eurocutina, que é o salão das cozinhas, né? Então, isso é bem pertinente para o nosso setor em Bento Gonçalves, a parte de planejados bem divulgada esse ano, como ela era a feira com essa especificação. Os banheiros, esse ano tinha o Salão dos Banheiros, e diferente do próximo ano. Então, o ano que vem é o ano da Eurolute, é o Salão das Luminárias, das Luzes. E também aí existe diversos pavilhões que são só de móveis de design, que são móveis, o salão do móvel, que o nome da feira já diz, que são estofados, cadeiras, poltronas e todo o resto do mobiliário para casa, home theaters, dormitórios, explora tudo que tu puderes imaginar para dentro de uma casa. Só que são segmentadas por ano, né? Uhum. Obviamente, tu estava aí na Móvel Sul, tu viste a Móvel Sul do ano passado e certamente tu fizeste comparações, não tem como não se fazer Casa Brasil, etc. E tal. A nossa Casa Brasil, aqui com a tendências, muita diferença ou não? Não. As tendências, como Milão, como a Europa, ela dita muita informação para o Brasil, e o próprio design aqui da Serra Gaúcha tem essa particularidade de seguir linhas limpas, linhas contemporâneas. A gente tem muita ligação com o design europeu. Então, não existem muitas diferenças. Inclusive, Friso, porque a tecnologia que vem para as nossas indústrias são tecnologias da Europa, são máquinas da Itália, máquinas da Alemanha. Então, as fábricas aqui elas estão dentro de todas essas tecnologias que dispõem na Europa. O que muda todos os anos são realmente as tendências, porque são comportamento. Que é uma das coisas que nós, como o Estúdio Marta Manenti, já acompanha há 8 anos, eu e minha equipe fazemos estudos onde a gente consegue entender os setores, né? Como eu já tinha comentado, o setor do automobilismo, o setor da moda e o setor do móvel. O que isso tem a ver com as tendências para móveis? Uma das coisas que eu tenho comentado muito é a questão do conforto.
tu como homem, os nossos telespectadores que estão nos assistindo, sabem que quando existe um grande lançamento de um automóvel, hoje em dia, além do design, que são designers maravilhosos, né? Cada grande lançamento das marcas, coisas belíssimas. Porém, a palavra principal é o conforto, né? Aí existe uma outra questão que é da moda. A moda, ela dita muito modismo, né? Porém, além do modismo, a palavra do momento é o conforto, porque a tecnologia ela está aliada ao conforto. Você tem malhas que são muito mais confortáveis do que 1 ano a 2 anos atrás. As roupas, elas são convidativas, né, ao teu dia a dia estressante, sapatos confortáveis, tudo está em torno do conforto. E as nossas casas? As nossas casas, elas são o nosso refúgio para o descanso, o nosso refúgio do nosso estresse, do nosso dia a dia. Então, é isso que vai ditar a tendência. E é isso que são as interpretações que nós, como profissionais, fazemos de diversos setores e trazendo isso para as indústrias moveleiras oferecerem como um bem-estar para o consumidor. Eu acho que o designer ele mudou o pensamento, a cabeça das pessoas, porque quando se comprava um móvel, há mais ou menos 20 anos, eu diria, eu trabalhei muito em indústria de móveis no meu tempo de jovem, né? Trabalhei na Barzensky, trabalhei na Joia Móvel e tal, e se comprava e se fazia móveis para durar 25, 30, 40, 50, a vida toda. Hoje a gente compra um móvel e depois de 5 anos a gente já começa a pensar. Pô, aí se vê uma feira, vê aqui, vê em lojas, etc. Tal, e realmente está vendo a moda do móvel também, né, Marta? É justamente. Graças a vocês, designers que inventam essas coisas novas. Tem o salão, como é que chama? Aqui, no Móvel Sul tem o salão design, né? O salão design. Mas só voltando ao assunto, é justamente a mudança do comportamento. Então, a mudança do comportamento da humanidade, ela vai gerar essa necessidade do consumo. Mas é uma necessidade de consumo inteligente que nos faz realmente a necessidade dos nossos dia a dias práticos, né? Então, ontem, inclusive, durante a palestra, voltando na palestra, nós mostramos projetos e móveis da casa toda. Os móveis que são multifuncionais, porque as casas elas estão reduzidas. Isso no mundo inteiro, não só no Brasil. No mundo todo, os ambientes estão reduzidos. Então, a necessidade de você ter móveis multifuncionais é totalmente pertinente hoje em todas as fábricas que você vê dormitórios. Os dormitórios se importam de correr. Mas por que isso? Não é uma tendência de design, é uma tendência arquitetônica do mundo. Então, são essas informações de espaço. Camas, nós mostramos muitos móveis, camas principalmente que são multifuncionais, que você abre a cabeceira ela vira um criado mudo, que você tem espaço para condicionar objetos, o travesseiro levanta a cama e ela tem ainda espaço embaixo do colchão. Né? Então, tudo é multifuncional. Inclusive, em diversos anos, eu sempre coloco imagens que remetem ao setor automobilístico. Então, tu consegue entender a evolução e o que o automóvel ele leva como tendência para os móveis. E muitos projetos a gente mostrou dessa questão que todo o automóvel ele tem aquele braço que ele deita e que você apoia o braço, né? o estofamento. Né? E que isso aparece em muitos projetos na Europa. Ontem eu mostrei cabeceiras de cama, que na cabeceira de cama você tem esse braço móvel, como no automóvel, e você usa como um criado mudo, você usa como um apoio do iPad, como um apoio de uma revista, o controle remoto. Exatamente, exatamente. Então, principalmente o quarto, ele está reduzido. A cozinha não. A cozinha, Frisso, ela é o espaço onde você recebe as pessoas, ela virou a sala de estar das casas. Então, a cozinha é o espaço onde você privilegia a tua residência. As pessoas elas estão cultivando mais o hábito de cozinhar, o hábito de receber pessoas, de vivenciar a casa e degustar os sabores. Né? A nossa serra, eu acho que tem esse grande hábito e que se referencia também com a Europa. Então, a sala... a cozinha ela não reduz espaço. Agora, as tendências para dormitórios têm que se perceber diversos outros elementos fundamentais na hora de desenvolver qualquer produto.
Me diz uma coisa, está havendo um surgimento de várias classes sociais agora, subindo classe média, etc., tal, que têm poderes aquisitivos estratificados. Isso está sendo pensado também pelos designers, certamente. Como está sendo visto isso em Milão, por exemplo, uma tendência mundial, Marta? Inclusive, Friso, pela própria crise, né, o que eu quero dizer, Marta, é o seguinte, não é porque tem a classe média A, B, a classe C, consome também o apartamento deles, a casa está sendo um pouco menor, então eles também têm um design de moda. Principalmente, porque aí sim, quando você tem pequenos espaços de consumidores com um poder aquisitivo menor, aí sim eu acho que existe o design. Porque você tem muito mais no que pensar, nas alternativas que você tem que gerar para criar as soluções. É os pequenos espaços que geram os questionamentos e as necessidades de criação. Então, eu acho que é só a gente pensar um pouquinho nas indústrias que trabalham com classes mais baixas, né? Aqui na nossa cidade, em toda a Serra Gaúcha. O design ele está em acessórios, em puxadores é uma coisa que mudou muito e que a gente consegue perceber isso, o uso dos acessórios embelezando o móvel, inclusive nos produtos populares, né? Os próprios tecidos nos estofados, não necessariamente, né? Você tem um estofado que é popular, né? Porém, os tecidos eles têm muita informação de aconchego, que é como eu costumo dizer. São fios, são tramas bem pesquisadas, estampas bem pensadas, que isso gera o consumo. Marta, me diz uma coisa, nós estamos já partindo para o encerramento, mas eu gostaria que tu falasse da tua empresa, do teu estúdio, Marta Manente. O que vocês fazem? Coloca à disposição do nosso telespectador. Friso e telespectadores, o Estúdio Marta Manente ele é um estúdio que há 8 anos atende indústrias do Brasil todo. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós atendemos não só a parte de desenvolvimento de produtos, ele é o único estúdio de design que atende tanto a criação dos projetos, quanto a parte gráfica, que foi uma das inovações que nós trouxemos ontem no evento. Nós trouxemos, além da informação da tendência, da nova tendência em design, como se comunicar com o cliente, porque as empresas elas têm que ter a mesma informação, a mesma cara que ela tem mostrando um produto, ela tem que ter no catálogo, ela tem que ter no site, ela tem que ter em todos os materiais de comunicação da empresa. Além do trabalho de desenvolvimento, toda a parte gráfica, nós temos uma estrutura também de arquitetura, que é onde nós fazemos os projetos para as feiras. Então, Móvel Sul, Casa Brasil, FIMA e todas as grandes feiras no Brasil, São Paulo, a BIMAD e assim por diante, todas as grandes feiras do setor moveleiro, o Estúdio Marta Manente participa, fazendo projetos de estandes para as feiras. Então, é uma equipe onde nós temos hoje designer gráfico formado, arquiteto formado e também acadêmicos de design trabalhando internamente dentro do estúdio. É realmente uma assessoria completa, Friso. Nós atendemos empresas não só do móvel pronto, mas damos assessorias para diversas fábricas de matérias-primas. Nós desenvolvemos acabamentos, acessórios, puxadores, tecidos, vidros, portas de alumínio, é uma infinidade hoje de acessórios que a gente prepara também para fornecer para as fábricas de imóveis. E que muitas fábricas de imóveis nem imaginam que é o Estúdio Marta Manente que desenvolve. Até para mim está sendo uma surpresa agora saber que vocês têm essa amplitude de ação, né? Principalmente junto a empresas de feiras, Marta. Justamente, Friso, porque qual é o grande desafio, e eu como empresária eu penso assim, porque criar é fácil. Agora, ajudar o empresário a vender essa ideia, ela tem que ser uma ação em conjunta. Então, por isso que o estúdio ele oferece uma assessoria completa de como criar e como colocar isso em prática no mercado. Perfeito. Estivemos conosco hoje Marta Manente, do estúdio Marta Manente, falando sobre tanta coisa interessante aí, para os empresários principalmente, né, e para as pessoas que têm necessidades de renovação, estão comprando apartamentos ou fazendo casas novas hoje, precisam desse tipo de informação. Marta, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui comigo. O prazer é meu e muito obrigado pelo convite. E um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Ok. Eu volto amanhã. Opinião com Antônio Friso.
Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br